Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer um Batalha de Titãs, pedido mais uma vez pelo Arthur, né? O Arthur pediu aí esse Batalha de Titãs entre o Hulk versus o Apocalipse da DC. Eu trouxe semana passada o Hulk versus o Apocalipse da Marvel, o Apocalipse dos X-Men. O Hulk acabou vencendo, né? Uma luta que foi bem ajustada também, foi detalhe, né? E agora trago pra vocês aqui o Hulk versus o Apocalipse da DC, Doomsday, né? O dia do juízo final, como também é conhecido o nosso Apocalipse aí da DC, né? Vamos fazer esse Batalha de Titãs e eu já adianto a vocês, hein? Se não é a nova categoria, ia ficar empatado de novo, tá? A luta foi bem ajustada, mas, né, eu segui alguns critérios do Hulk e do Apocalipse base das HQs, tá? Eu não tô usando nenhuma versão específica do Apocalipse, nem nenhuma versão específica do Hulk. São as suas versões bases, suas versões padrões, tá? Então, só pra deixar isso claro. Então vamos começar esse Batalha de Titãs de hoje, né? Com a primeira categoria. Vamos lá, né? A primeira categoria é força. E logo de cara eu já coloco força com o Hulk. Exatamente. 1-0 para o Hulk, né? Eu coloco força com o Hulk pelos feitos que eu já havia falado pra vocês lá no vídeo do Hulk contra o Apocalipse da Marvel, né? Mais uma vez eu vou repetir. Galera, o Hulk é muito forte, tá? A força do Hulk, galera, é praticamente imbatível, sabe? Não dá pra você bater de frente com a força do Hulk. Ele conseguiu, como eu já falei, né, destruir um meteoro com um soco. Partiu um meteoro que tinha o dobro do tamanho da Terra em um soco nos quadrinhos. Com um soco também ele já matou coisa do Quarteto Fantástico só pra ele reviver, né? O próprio Hulk também já segurou aí uma montanha, né? Com 160 bilhões de toneladas, né? Durante a saga de Guerras Secretas. Fora que ele já matou deuses, já matou entidades. Então, a força do Hulk é realmente imbatível. Isso aqui é muito forte e por isso, né? Não tem como. Apesar do Apocalipse já ter, né? Por exemplo, aí matado o Superman, que é um dos seus maiores feitos dos quadrinhos, o Hulk já fez muita coisa pesada. Então, sim, Hulk leva aqui com força 1-0. A próxima categoria é velocidade. Essa eu fiquei bastante em dúvida porque o Hulk é muito veloz. O Hulk tem até super velocidade, né? E a sua velocidade dos seus pulos também são muito altas, como eu já falei. Porém, eu deixo com o Apocalipse essa categoria 1-1, né? O Apocalipse, ele tem uma velocidade muito rápida, cara. Até porque ele foi criado, né, para combater o Superman. Ele foi criado para matar deuses. Então, ele tem que ter poderes, ó, para bater de frente com Deus, e principalmente o Superman, que tem super velocidade, tem velocidade equivalente ao próprio Flash em algumas HQs, né? Então, em velocidade, o Apocalipse vence 1-1 aqui, né, para o Hulk e Apocalipse empatado, né? A próxima é durabilidade, e aqui eu fico com o Apocalipse também, galera. Por que eu fico com o Apocalipse? Um dos maiores poderes do Apocalipse é literalmente ele ficar ainda mais forte conforme ele vai tomando porrada, sabe? A gente sabe que o Hulk também fica assim. Só que a questão do Hulk é conforme ele vai ficando, né, mais bravo, mais forte ele fica. E ele, óbvio, tem a sua regeneração e tudo, né? Já o Apocalipse, ele tem um poder muito interessante, que é, né, de quanto mais porrada ele levar, ele vai ficando mais forte, ele vai se adaptando a cada porrada. Exatamente. Essa foi uma das formas que ele conseguiu, inclusive, vencer o próprio Superman nos quadrinhos, né? Porque conforme ele vai tomando porrada, ele vai se adaptando a cada soco. E a cada soco que ele se adapta, né? Pô, um deslize aí para, né, o seu adversário. Pô, ele vai tomando o soco do Hulk, vai se adaptando ao soco do Hulk e não tem como. Ele vai ter uma durabilidade muito maior do que o Hulk nessa batalha. 2-1 para o Apocalipse, né? A próxima é inteligência. Não tem como dar pro Apocalipse. Essa aqui é pro Hulk. 2-2, empatou de novo, né? Cara, o Hulk, por mais que muita gente acredite e acha, né, que pelo Hulk ser um monstro verde gigante, ele não é inteligente, pelo contrário. O Hulk tem uma inteligência muito grande, não só quando ele tá com a versão do Smart Hulk, né? Mas também quando ele é o Hulk normal, o Hulk bruto, ele é bastante inteligente. O Apocalipse já é literalmente esse monstrão. O Apocalipse não pensa muito. O Apocalipse é só força bruta, que é muito forte, mas é só força bruta. Então, inteligência o Hulk leva 2-2. A próxima, já se ligando com essa, inteligência em batalha, mesma coisa. 3-2 para o Hulk, ele vira o jogo, né? Hulk também vence inteligência em batalha por todas as
batalhas que ele já travou e por ele ter essa experiência em batalha, sabe? O Hulk, ele é muito inteligente, como eu já falei, e ele pode pensar muito melhor do que o Apocalipse durante uma batalha. Por isso o Hulk levaria aqui inteligência em batalha, né? Como eu falei, o Apocalipse é muito monstrão, sabe? O Apocalipse é literalmente só um monstro feito pra matar deuses. Ele não tem muita inteligência, sabe? A próxima categoria é experiência, e aqui eu fico com o Apocalipse 3-3, cara. Experiência também foi uma categoria difícil de assimilar, porque, cara, o Hulk tem uma experiência muito grande. Eu já falei todos os feitos que ele fez em relação à sua força. Ele tem uma experiência devastadora, mas o Apocalipse eu acho que tem uma experiência ainda maior, sabe? Por ele ser um monstro criado pra matar deuses, por ele já ter matado o Superman e por ele já ter lutado contra diversos outros heróis poderosos da Liga da Justiça, eu acredito que o Apocalipse tem uma experiência muito maior, sabe? Ele já enfrentou muito mais deuses e muito mais gente poderosa do que o próprio Hulk. Por isso, em experiência, eu deixo com o Apocalipse 3-3, tá tudo empatado de novo, né? A próxima categoria é poder. Essa é difícil e essa é polêmica, porque a gente sabe o poder que o Hulk tem. Eu já falei disso aqui na luta do Apocalipse da Marvel, né? E o Hulk, inclusive, vence força por todo o seu grande poder, né? Mas, galera, eu deixo poder com o Apocalipse, 4-3 pro Apocalipse, né? Por quê? Cara, o poder do Apocalipse é absurdo, galera. É absurdo. Ele consegue, literalmente, adaptar em 1 segundo com a sua força. Por mais que o Hulk tenha toda a força que ele tenha, que é maior, né, do que a do Apocalipse, ele vai encher o Apocalipse de porrada e o Apocalipse só vai se adaptando e só vai crescendo ainda mais. E isso vai deixar o Hulk bem frágil, né, dentro ali da luta, né? Por isso o Apocalipse tem um poder maior, né? Eles têm poderes muito parecidos, sabe? A questão de poder é muito difícil de falar, porque o Hulk tem um poder absurdo, a força dele é muito grande, enquanto o Apocalipse também consegue se adaptar a toda essa força do Hulk. Então é difícil de falar, mas eu dou pro Apocalipse essa aqui, 4-3 pro Apocalipse. A próxima categoria é habilidade, e essa aqui eu vou com o Hulk, 4-4, empatado de novo. Hulk ganha em habilidade, porque ele tem muito mais habilidade do que o Apocalipse. Como eu já falei, Apocalipse é literalmente um monstrão criado pra matar deuses, e que foi muito bem criado, até porque ele já matou o Superman, né? Mas ele não tem habilidade muito, tanto com os seus poderes, quanto também em luta. Ele não tem muita habilidade. O seu maior feito, né, durante uma luta é o que eu já falei, se adaptar aos golpes, se adaptar ao poder do adversário para ele ter uma vantagem sobre isso. Ele não tem muita habilidade, o Hulk tem muito mais habilidade do que o Apocalipse. Por isso, né, em habilidade aqui, 4-4 empatado de novo. A próxima é agilidade, e o Hulk vai virar esse jogo, 5-4 para o Hulk, né? Se ligando à questão de habilidade, o Hulk tem muito mais agilidade do que o Apocalipse. O Hulk tem muito mais agilidade do que o Apocalipse, por isso 5-4. Próxima categoria é combate, porradaria, soco a soco. E essa aqui eu vou com o Apocalipse, 5-5. Mais uma vez o embate empatado, né? Cara, por que eu vou com o Apocalipse em combate? Assim, o Apocalipse, como eu já falei, o fato dele se adaptar ao poder do seu adversário é o seu maior, é a sua maior saída na frente durante a luta, sabe? Ele se adapta ali à porrada do Hulk e vai ficar nisso. Por mais que o Hulk também fique mais forte levando porrada, vai ser essa porradaria, sabe? Um contra o soco, soco no outro, soco na cara, porradaria, soco na costela ali, soco na cara. E o Apocalipse vai ter uma durabilidade muito maior. Por isso que ele ganhou a durabilidade. E essa durabilidade vai fazer ele vencer um combate frente a frente. Por isso, 5-5, né, para o Apocalipse empatado. A próxima é façanhas. E nessa aqui eu dou pro Hulk, cara, eu deixo com o Hulk essa categoria, né, façanhas, 6-5 para o Hulk, porque como eu já falei, pelo fato dele ter muito mais habilidade e agilidade que o Apocalipse, ele consegue ganhar em façanhas e fica aqui 6-5, né, porque o Hulk ele tem muito mais façanhas, o Hulk conseguiria sair da luta muito mais fácil do que o Apocalipse. Se ele tivesse muito mal na porrada, ele conseguiria sair muito mais fácil, muito mais rápido do que o Apocalipse. Eu dei
dei o exemplo do seu poder da sua palma, né? Ele bate a palma e já manda o seu adversário pra longe, ou também o seu super pulo. Ele consegue sair da luta muito mais fácil do que o Apocalipse poderia conseguir, né? A próxima é reflexo, e essa aqui eu também deixo para o Apocalipse. 6-6, empatado de novo, e vai desempatar em invulnerabilidade, né? Vamos lá, 6-6, cara. Por que o Apocalipse ganha em reflexo? Como assim, né? Você já falou que o Hulk tem um reflexo também apurado, o Hulk tem um reflexo muito bom, mas o Apocalipse tem um reflexo melhor, né? O Apocalipse, por ser, né, praticamente uma versão monstruosa do Superman, né, como ele foi criado para matar o Superman, ele tem poderes muito parecidos com o do Superman, desde, né, visão de calor, que é o seu raio laser, até também, né, a sua velocidade, ao seu poder praticamente de voo ali também, a sua força, e também em algumas HQs nós já presenciamos o próprio Apocalipse tendo a super audição do Superman. E isso aqui ganha uma vantagem, né? Por ele ter uma super audição, ele consegue ouvir muito bem o seu adversário, né? E ele com certeza em reflexo sairia na frente do Hulk. Por isso 6-6 e vamos para a última. Invulnerabilidade. Quem é mais vulnerável, né, nessa porradaria? Quem seria mais vulnerável e quem perderia nessa luta? Cara, isso aqui é muito difícil, porque vamos lá, o Apocalipse, cara, ele tem todo o seu fator que eu falei, né, de conseguir se adaptar ao poder do seu adversário, né? E isso daria uma vulnerabilidade pra ele muito menor. Ele conseguia ser muito mais invulnerável do que o seu adversário é com ele, né? E cara, por isso que eu deixo com o Apocalipse. 7-6 e termina assim, né? Mas vamos lá, vamos explicar o porquê que o Apocalipse ganharia em invulnerabilidade, né? Como eu falei, cara, ele levaria muita porrada do Hulk e iria se sustentar. Ele iria se adaptar à porradaria do Hulk e enquanto isso, ele iria ficar ainda mais forte. E como eu já falei, ele poderia usar muito dos poderes que o Superman tem contra o próprio Hulk. O Hulk seria muito mais vulnerável ao Apocalipse do que o Apocalipse ser vulnerável ao Hulk, entende? Apocalipse iria usar a sua visão de calor, iria usar a sua velocidade, iria usar a sua super audição, iria usar todo o poder que ele conseguiu se adaptar aos socos do Hulk, então seria muito mais forte nessa questão de invulnerabilidade. Por isso o Apocalipse ganha e por isso termina 7-6 essa luta, uma luta muito, muito difícil, cara. Deu pra perceber que a luta foi bastante difícil, né? Bom, comenta aí, principalmente o Arthur que pediu essa luta, comenta o que vocês acharam, se você acha que o Hulk ganharia ou se você acha que realmente o Apocalipse ganharia. Mas, cara, deu pra perceber que, cara, foi uma luta muito firme, sabe? Não foi uma luta de lavada e nem uma luta que, cara, ficou o Hulk ou o Apocalipse ganhando aí várias categorias e depois o outro vindo ganhando várias, né? Foi um ganhando uma, outro ganhando outra, empatando, até chegar no detalhe e aí o Apocalipse vencer essa luta. Comenta o que vocês acharam, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!